Nós e os erros. Já que o erro é uma presença constante nas nossas vidas, seja pelo erro dos outros, seja pelo nosso próprio, estudar a nossa relação com o erro é parte essencial da nossa vida, necessária, urgente, é ou não é? Nessa passagem de hoje, Jesus nos estimula a isso. Vamos a ela? Lá em Mateus 20, versículo 24, o evangelista nos diz assim: E quando os 10 discípulos ouviram isso, que 2 deles com sua mãe tinham ido pedir privilégios a Jesus no reino dos céus, indignaram-se contra os 2 irmãos. Indignar-se contra o erro é uma das reações possíveis. É a única? Certamente não. Os erros humanos chamam a atenção de todos. Todos sentimos atração, sentimos a necessidade, a importância de lidar, de prestar atenção nos erros. Mas a reação, o impacto dos erros em cada um está longe de ser igual, é claro. Quando a gente percebe que o erro é absolutamente integrado, parte de um aprendizado, nós nem damos uma dramaticidade para ele, apenas vemos esse erro como natural. Achamos até engraçado crianças que erram na linguagem, que tropeçam ao caminhar. Nada disso nos impacta. Também quando temos certeza de que os erros não foram cometidos contra alguém, para ferir alguém, também nós compreendemos mais. A questão é que quem de nós não faz parte de um processo de aprendizado, não é mesmo? Quem de nós, que comportamento a gente pode dizer que teve como único objetivo atingir os outros? Será que aquele que quer atingir todos os outros não quer também, ou principalmente, atenção para si mesmo? Nós, o tempo todo, precisamos estudar o que é o erro, como nós lidamos com ele. Se o erro tem essa dimensão natural, essa dimensão necessária mesmo ao aprendizado, se o nosso objetivo está longe de ser os outros, ou o objetivo de todos os outros está longe de ser nos atingir, Madre Teresa é maravilhosa ao dizer que a questão da vida nunca foi entre nós e os outros, mas sim entre nós e Deus. Se tudo isso acontece, como nós podemos interpretar essa relação do homem com o outro, do eu com o outro? Nós vimos esses erros dos outros como ataques a nós mesmos quando nos colocamos como centro do mundo. Tudo que os outros fazem é contra nós, tudo que os outros fazem nos atinge. E isso torna essas relações explosivas. É muito comum que a gente perceba também que a gente exalta o erro dos outros, que a gente aumenta o erro dos outros para diminuí-los e para nos engrandecer. Como se a vida fosse mesmo um mecanismo que faz com que a gente, para subir, precise baixar o outro. Uma gangorra, é isso. Será que a vida é uma gangorra? Será que nós
precisamos ver todos os erros dos outros como ataques a nós mesmos? Isso tudo acontece rotineiramente por causa do egocentrismo, porque a tudo colocamos o ego como referência. Nós em relação aos outros, os outros em relação a nós, fazendo da vida uma disputa interminável e absurda. É muito interessante, porém, o que a mensagem traz para a gente hoje é a questão da indignação. Alguns erros dos outros nos revoltam, nos indignam, nos desequilibram, nos tiram do sério. E esses erros que mexem conosco especialmente, eles falam muito dos nossos temas, das nossas questões. É como se alguém tocando de leve no braço do outro causasse uma reação de intensa dor. Por quê? Tocando de leve no braço de alguém pode gerar intensa dor. Porque ali há uma ferida, ou superficial, ou uma fratura interna. Na verdade, a dor sempre orientou os tratamentos e as curas. A dor que nós acusamos perante os erros alheios, ela mostra a fragilidade dos outros, mas sem dúvida a nossa própria. Que a gente consiga lidar com essas situações, com esses erros, com essas dores nossas, percebendo o efeito reflexivo que o outro tem sobre nós mesmos. Se o outro é sempre reflexo para nós, essa imagem nos ajuda a perceber muita coisa. Em primeiro lugar, que acusando o outro, estamos acusando a nós mesmos. Que colocar o problema nos outros é apenas nos iludirmos como uma criança, um animalzinho que não identifica que aquele reflexo é ele mesmo. Que fica atacando a imagem no espelho como se fosse de outro animal, de outro ser. Que às vezes até busca por trás para ver aonde está o outro ser. Nós também precisamos fazer gestos e investigar se os nossos gestos não são repetição de gestos alheios. Nós também precisamos olhar o que está por trás, refletir sobre os nossos gestos, os gestos alheios, sobre os erros que todos cometemos. É dessa reflexão que vai surgir o nosso crescimento. É perante o espelho que a gente se arruma. Aqueles que tiverem maturidade de perceber que se trata de uma reflexão, de um convite à reflexão, aqueles que perceberem que é um convite à nossa reharmonização, porque é isso que nós fazemos perante o espelho. Que a gente consiga se reformar, se transformar no convite que a vida faz através do outro e não ver nisso essa infeliz guerra, essa infeliz disputa que nós temos feito nesses dias de nossas vidas, nessa vida como um todo. Sem dúvida nenhuma, há muitas vidas sem avançar. O avanço exige uma outra atitude, uma maturidade, um perceber-se no outro, um perceber-se na vida, um perceber a integralidade e a integração que o outro faz com o eu por meio da lei de atração, que traz para perto de nós exatamente aqueles que têm a ver com as nossas necessidades, com as nossas questões, com as nossas crises. Um dia a gente perceberá a vida como um todo integrado
integrado por uma lei de harmonia que pode também ser chamada de Deus. Assim seja, meu amigo, minha amiga. Até a próxima!